Oi, nesse vídeo eu vou falar como é que a gente vai estimular, como é que a gente estimula um bebê prematuro. A primeira coisa que a gente tem que saber é que antes de fazer qualquer programação de como estimular seu bebê prematuro, normalmente a gente tem que fazer um mapeamento desse bebê. E o que significa isso? A primeira coisa que a gente tem que fazer nesse mapeamento é primeiro saber se esse bebê tem alguma sequela motora neurológica ou não, porque o bebê prematuro ele é considerado um bebê de risco, então a gente tem que descartar essa possibilidade logo no início de qualquer programa de estimulação de um bebê prematuro. E o segundo passo é saber qual é realmente a idade biológica desse bebê. Quando eu falo idade biológica, é saber qual é a idade corrigida que ele está, e além da idade corrigida, a gente tem que saber qual é a idade, qual é o nível de controle motor que esse bebê está. Por quê? Porque quando a gente faz a idade corrigida, que é você subtraiu 40 pela idade gestacional que o bebê nasceu, ou seja, um bebê que nasceu com 32 semanas, ele nasceu, se a gente subtrair 40 por 32, vai dar 8 semanas. Então, ele tem 8 semanas antes do nascimento, de adiantamento de nascimento. Então, ele tem 2 meses, praticamente, de crédito. Então, se esse bebê já tem 5 meses que ele nasceu, a gente vai subtrair 5 meses de 2, que são 8 semanas, né? Por volta de 8 semanas. Então, esse bebê, na verdade, tem 3 meses de idade corrigida, certo? E aí, quando a gente faz essa correção da idade corrigida, a gente também tem que saber se a idade corrigida que a gente calculou está atrelada ao real nível de controle motor que esse bebê tem. Por quê? Porque, normalmente, quando o bebê nasce, todo o desenvolvimento que acontece dele, acontece de cima para baixo. O que isso significa? Significa, primeiro, que ele vai controlando toda a musculatura de cima do pescoço, depois ele vai controlando a musculatura dos ombros, depois do quadril, depois de membros inferiores. Então, o controle muscular, ele começa a se desenvolver de cima para baixo. Com 3 meses, praticamente, o bebê já começa a ter um nível de controle motor na região do pescoço. É um bebê que já consegue ficar de bruço, já consegue ficar com o pescoço mantido reto na postura de bruço. É um bebê que já tem um controle do pescoço, já consegue fazer os movimentos laterais para os dois lados de forma independente. Então, quando a gente faz o cálculo da idade gestacional corrigida, além de fazer esse cálculo, a gente tem que saber também se está correspondente com o real desenvolvimento daquele bebê daquela idade. Então, um bebê com 3 meses de idade corrigida, a gente vai saber se ele já tem esse controle motor. Por quê? Porque para a gente saber como estimular um bebê, quando a gente faz esse mapeamento primeiro, para saber se tem alguma sequela motora, para saber qual a idade corrigida gestacional desse bebê, a gente vai saber exatamente qual o nível de controle que ele tem, para a gente saber o que é que a gente vai precisar agora estimular. Então, um bebê que já tem um controle motor do pescoço, o próximo passo é começar a estimular a musculatura dos braços, porque ele já tem esse controle do pescoço, que já faz essa sustentação, para que ele comece depois, começar a trazer as mãos para a linha média, começar a pegar brinquedos nessa região. Então, quando a gente já entende qual o processo que acontece para esse bebê se desenvolver, desde o momento que ele nasce, até ele completar 1 ano, até ele conseguir andar, e saber quais são os passos que ele realmente passa até fazer as posturas mais altas, a gente vai saber como estimular esse bebê. Então, esse bebê fictício, né? Que nasceu 5 meses atrás, que nasceu com 32 semanas, por exemplo, e que já tem 8 semanas de crédito, a idade gestacional corrigida dele são de 3 meses. Então, é um bebê que já tem que estar com controle do pescoço. E aí, o próximo passo que ele precisa fazer agora é trazer as 2 mãozinhas da linha média. Então, como é que a gente vai estimular esse bebê? Então, sabendo disso tudo, a gente vai começar a dar um ambiente que seja favorável para que ele faça essa próxima habilidade, que é trazer as mãozinhas na linha média. Então, para que a gente consiga fazer essa estimulação, que a gente chama da estimulação propriamente dita, né? Sabendo de todo o contexto desse bebê, se ele tem alguma sequela ou não, se ele já tem, qual é a idade controlada, a idade corrigida dele, qual o nível de controle motor que ele tem, a gente vai poder saber qual o ambiente que a gente vai colocar esse bebê, se esse bebê vai ficar mais na postura de deitado ou de barriga para cima, é um bebê com 5 meses, com 3 meses de idade corrigida, já é um bebê que a gente ainda não pode sentar, a gente vai precisar saber quais são os brinquedos mais específicos para que ele possa ter um estímulo adequado. Então, um bebê de 3 meses é um bebê que já tem a estrutura visual já desenvolvida. Não, é um bebê que ainda ele ainda olha de forma borrada. Então, a gente tem que usar brinquedos que tenham contraste de cores, não pode ser muito afastada. É um bebê que ainda não traz as mãos na linha média. Então, é um bebê que a gente vai ter que dar brinquedos maiores para que ele tente fazer isso com as 2 mãos, certo? Então, tudo que a gente tem em relação à estimulação, a gente tem que saber qual a idade que ele está, qual o nível de desenvolvimento que ele tem, qual o tipo de atividade, qual a tarefa que ele vai precisar fazer naquele momento, para a gente saber qual o posicionamento que a gente vai colocar ele, se é de barriga para cima, de barriga para baixo, se ele já pode sentar ou não, se já pode ficar em pé ou não. Então, tudo isso vai montar um plano de estimulação desse bebê. Então, é necessário a gente ter esse entendimento integral e não só saber a tarefa que ele vai precisar fazer, o marco motor mais próximo que ele tem nessa idade, qual o ambiente,
quais os brinquedos, qual a coloração, se tem contraste ou se não tem, se é um brinquedo maior ou menor, se é um brinquedo que tem que ser circular ou que tem que ter pontas para poder ele pegar com mais facilidade ou não. Então, tudo isso a gente monta no planejamento de estimulação de um bebê, principalmente de um bebê prematuro, que é um bebê que tem uma hipotonia, ou seja, ele tem uma fraqueza muscular nessa região do pescoço e braços, que é um bebê que ainda não desenvolveu essa musculatura. Então, é um bebê que a gente, além de saber o ambiente que ele precisa, além de saber qual atividade que a gente vai estimular, a gente também precisa saber como alinhar esse bebê para que na hora que ele faça esse exercício, esse movimento, ele faça de uma forma coordenada, de uma forma alinhada, para que ele não faça compensações, ou seja, se é um bebê que tem uma fraqueza muscular muito grande nessa região, talvez para fazer um movimento ou outro, ele vai forçar muito mais aquela musculatura por ainda estar fraca para poder fazer esse movimento. Então, ele pode ter uma compensação, pode gerar um torcicolo, pode gerar uma assimetria craniana. Então, a gente tem que alinhar esse bebê, fazer manuseios e facilitar o movimento através do manuseio, tá certo? Então, a gente tem que ter essa noção geral de como estimular um bebê prematuro para que a gente consiga estimular da forma correta, no tempo adequado e que a gente consiga ter ganhos e não compensações. Um grande abraço.